Capítulo 4. A promessa de sangue. O crepúsculo descia sobre o acampamento romano como um véu dourado sobre o pó e o ferro. O som distante de soldados treinando mesclava-se ao crepitar das fogueiras que começavam a ser acesas. Dentro de uma tenda ornamentada com simplicidade e autoridade, Lúcio Afrânio observava o pequeno cesto brincar com uma pequena espada de madeira. Seus gestos eram desajeitados, mas o olhar carregava algo que seu pai reconhecia: determinação. Ao seu lado, em silêncio respeitoso, estava Ezra, um pouco mais jovem ainda, mas com olhos que já tinham visto mais do que deveriam. Ezra, disse Lúcio, sem desviar os olhos do filho. Chegou o tempo de cumprir o papel que te confiei. Ezra se curvou levemente, em sinal de atenção. Cesto é minha única herança verdadeira. Não quero que ele cresça apenas como um nobre romano, mas como um homem completo, forte, paciente, incorruptível. Lúcio virou-se para encarar Ezra diretamente. Seus olhos não tinham súplica, mas ordem e confiança. Ensina-lhe a disciplina e a palavra correta, o respeito, a honra, o autocontrole. Ensina-o a pensar antes de agir, mas também a nunca fugir daquilo que precisa ser feito. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. E quando vierem os dias de guerra, e eu não puder estar com ele, tu estarás, não só como servo, mas como escudo, como irmão de armas. Defende-o com tua vida, se necessário, porque tua lealdade é a última coisa que deixarei a ele. Ezra assentiu, com solenidade. Eu juro, Dão Minas, com minha vida. Lúcio Afrânio permitiu-se um breve momento de silêncio, como se estivesse selando um pacto invisível. Em seguida, caminhou até o filho, que o olhava curioso, sem entender a gravidade daquele instante. Cesto disse com voz grave, mas afetuosa a este homem: Ezra será teu mestre, teu guia e teu protetor. Ele caminhará contigo nos campos e nas cidades, na paz e na guerra. Aprende com ele, confia nele. Um dia, entenderás o porquê. Cesto assentiu com um pequeno sorriso e correu para abraçar Ezra, que, sem jeito, ajoelhou-se para recebê-lo. Dias depois, já no campo de treinamento do acampamento, o menino empunhava um gladius real, supervisionado por veteranos que o tratavam com respeito incomum. Entre sorrisos e ordens ríspidas, Cesto tentava seguir os movimentos com esforço genuíno, caindo, levantando, suando e sempre sob os olhos atentos de Ezra. Ali, entre o calor do esforço e o barulho de espadas, começava a ser moldado não apenas o guerreiro, mas a promessa que um dia guiaria Ezra até as profundezas de Mucro. O tempo passou como passam as estações sem aviso, mas com constância. Os dias se tornaram semanas, as semanas em meses. E o menino cresceu entre o cheiro do couro das armaduras e o barulho das marchas. Sob a orientação discreta, mas firme de Ezra, Cesto aprendeu mais do que os livros ditavam. Pela manhã, lia os discursos de Cícero, aprendia a calcular distâncias como um engenheiro de campanha, e copiava trechos das guerras gálicas de Júlio César, sob o olhar atento de Ezra, que, apesar de seu status de escravizado, fora educado na juventude por um mestre grego em sua terra natal, antes de ser capturado. Não é apenas com espada que se conquista respeito, dizia Ezra, enquanto corrigia um erro de caligrafia. Um homem que fala bem e pensa melhor pode vencer batalhas sem tirar o gladius da bainha. À tarde, vinham os treinos. Ezra o observava praticar com soldados experientes, todos instruídos por Lúcio a tratar o garoto não como um príncipe, mas como um recruta. Outra queda dessas, Afrânio, e vai lavar as latrinas do acampamento, gritou um centurião ao ver Cesto tropeçar na areia. Cesto riu, limpando o sangue do lábio cortado. Se eu tiver que lavar, que seja por ter caído tentando acertar seu rim, centurião. Os soldados riram. O menino estava aprendendo. Quando a noite caía, Ezra o ajudava a limpar os ferimentos e contava histórias do mundo além de Roma. Histórias com ares de mitologia, mas baseadas em suas andanças forçadas como escravizado, sobre os mares do Egito, as montanhas da Ibéria, os mercados da Gália. E você lutava? Perguntava Cesto, sempre com os olhos brilhando. Lutar, sim, mas nem sempre com espadas. Às vezes com palavras, às vezes com silêncio, respondia Ezra, cobrindo-lhe os ombros com uma manta. O garoto foi crescendo, e com ele cresceu também a admiração por aquele homem que nunca o tratava com condescendência, mas com honra.
Um servo, sim, aos olhos de Roma, mas para Sesto, desde cedo, Ezra era muito mais. Era mestre, era irmão, era um espelho de firmeza e lealdade. Certa noite, enquanto as estrelas surgiam uma a uma no céu límpido, Sesto perguntou: Ezra, por que você me protege, mesmo quando não há ninguém olhando? Ezra demorou a responder. Quando o fez, sua voz era quase um sussurro. Porque teu pai me deu um nome e um propósito, e porque vejo em ti algo que Roma ainda não conhece. O quê? A semente de um homem justo. E se algum dia o mundo quiser apagá-la, eu estarei entre ela e o escuro. Sesto ficou em silêncio. Aquilo ficou com ele, para sempre. O presente se fundia ao passado na mente de Sesto. A carroça sacolejava suavemente, enquanto viajavam pela estrada incerta. O silêncio da noite era interrompido, apenas pelo som das rodas, encontrando pedras no caminho. Sesto ergueu os olhos para Ezra, o homem que estivera com ele desde a infância, aquele que nunca falhou em cumprir a promessa feita a seu pai. De repente, Ezra ergueu uma das mãos, um gesto silencioso de alerta. Seus olhos atentos vasculhavam a estrada à frente. Sesto seguiu seu olhar e franziu a testa ao perceber algo na penumbra. Movimento à frente, murmurou Ezra, baixinho, mas com firmeza. Sesto imediatamente se endireitou, sentindo o sangue pulsar mais rápido em suas veias. O que quer que estivesse esperando por eles no caminho, não seria um encontro ao acaso. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.